TV do Profeta, uma viagem à Terra Santa através da música. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, transmissão ao vivo do debate bíblico. Programa Sala do Debate e TV do Profeta, uma parceria de amigos. Você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio. Aumente o volume do seu rádio, porque começa agora um dos melhores debates bíblicos jamais visto na história do rádio brasileiro. Um debate com uma linguagem objetiva, clara, que todos poderão entender. Abra sua Bíblia, porque está no ar o debate da noite. É isso aí, irmãos. Estamos começando agora o debate, né? Hoje estaria aqui o nosso querido pastor Natanael José de Brito e o profeta da hora. Só chegou o profeta da hora, né? Mas graças a Deus, Deus acabou enviando o nosso querido irmão Beto Guedes, que percebeu que que percebeu que eu estou sozinho aqui nessa batalha, né? Na realidade, quando a gente confia muito em alguém, a gente termina às vezes ficando desprevenido por confiar tanto em alguém, né? Então o pastor não pôde chegar até aqui, mas tudo bem. E nós vamos conversar a respeito do livre-arbítrio. Lembrando para os irmãos que estão agora em casa, não é briga, tá, irmãos? O profeta até ele tem um tomzinho de voz mais meigo, né? Se parece até com Jesus, eu quero pensar assim. Eu já tenho um tom de um timbre de voz mais forte e tal, mas os irmãos entendam, por favor, que nós estamos tratando harmonicamente um tema que há muito tempo atrás vem sendo debatido, né? Para melhor dizer, um dos primeiros debatedores a abordar esse tema foi o John Calvin. Ou então João Calvino, como é mais bem conhecido, no século XVI. Então João Calvino ele teve uma ideia a respeito do livre-arbítrio e até hoje, né? Pode-se dizer que existe dois grupos, um grupo de João Calvino, né, a respeito desse assunto, e outro grupo de Armínio, esqueci o início do nome dele, não sei o que, é Armínio. Então, João Calvino, ou John Calvino, ele começou no século XVI e o Armínio começou no século XVII. Então, são dois exegetas que ao longo do tempo começaram a pregar, ensinar determinadas coisas a respeito do livre-arbítrio e também com relação à salvação, tá bom? Mas hoje o assunto é o livre-arbítrio e eu gostaria de começar aqui, como sempre, com o profeta da hora e perguntar logo de cara ao nosso querido profeta, a Bíblia nos dá base para crermos na existência do livre-arbítrio ou não? Shalom Adonai, a paz do Senhor para todos os ouvintes, nosso irmão Eliseu, nosso irmão Beto Guedes, né? Amém, é um prazer em conhecê-lo. Estamos aqui mais uma vez. Mandar também a paz do Senhor para o irmão Sandro, presidente Sandro, que sempre tem uma palavra de carinho para com a minha pessoa, né? E quero agradecer ao nosso irmão, que Deus abençoe. É difícil alguém para concordar comigo, o nosso irmão Sandro, ele concordou, eu fiquei até admirado, porque a maioria dizem que eu sou um louco, né? Eliseu já me conhece. Então, a pergunta foi se existe base bíblica para o livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio não vai ser encontrada na Bíblia. Primeiro, não existe, né? A palavra livre-arbítrio, como não existe trindade, são duas palavras que é usada muito no nosso meio, mas não tem nenhum texto que fale diretamente a palavra trindade, como sendo três deuses,
três pessoas em um só Deus, né? A Trindade que a gente conhece. E nem tampouco tem alguma palavra escrita que diga assim: livre-arbítrio. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Eu não tenho base bíblica para dizer que essa palavra tem na Bíblia, ou que Deus... Eu posso usar um versículo direto que diga assim: foi Deus que deu o livre-arbítrio, escrito na Bíblia. Não tem. Uma ideia... A Bíblia dá uma ideia em muitos versículos de que o homem é capaz de escolher alguma coisa, né? Independente da vontade de Deus. Eu, particularmente, pelo que eu conheço, pelo que eu estudei, né, pelo que eu vejo na Bíblia, eu não creio no livre-arbítrio, não creio nem no livre-arbítrio, nem em coincidência e nem em acaso. Nem acaso, nem coincidência e nem em livre-arbítrio. Então a minha resposta principal é essa, depois a gente explica melhor. Bom, tá aí o nosso querido profeta. Eu gostaria de saudar nosso querido irmão Beto Guedes, apresentador do programa Diante do Trono, que está sempre com vocês. E a paz do Senhor, irmão querido Beto Guedes. A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão Eliseu. Um dia eu vou chegar aqui e vou encontrar você com o nome de Dólares. Amém. Capaz, essa fase de Eliseu vai passar. Amém. Estou precisando de patrocinador, viu? Eita Deus, eu creio que Ele manda. Bem, o livre-arbítrio, será que existe? Será que eu posso fazer o que eu quero? Eu fico pensando, né? Estávamos falando agora há pouco em off sobre o livre-arbítrio no tocante à salvação e no tocante às coisas materiais, não foi assim, meu querido? E eu estava me lembrando de Paulo. Paulo, ele estava fazendo a obra de Deus. De Saulo passou a ser Paulo, mas ele me parece fazia tendas, né? Vivia de tendas que ele construía, não é isso? E nem isso deixou de ele fazer o trabalho ministerial, não é isso, meu querido? Então, agora eu pergunto: existe livre-arbítrio ou não? Você pode se formar em direito e de repente ser jogado para não, esquece esse negócio, tu vai ser missionário. Ou você pode fazer a obra missionária e exercer sua função de advogado. Bem, deixo com vocês, porque eu só estou aqui aprendendo. Pai do Senhor a todos. É isso aí, irmãos. Vocês que estão escutando aí, já pôde ouvir a posição do nosso querido profeta da hora, dizendo que, na realidade, não crer na existência do livre-arbítrio. E, diante disso, profeta, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor disse Adão e Eva, dizendo assim: de todas as árvores do jardim você pode tocar, pode comer, todos os frutos você pode comer, menos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Menos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto não é um exemplo de livre-arbítrio? Não, eu ainda não vejo como livre-arbítrio. Deus deu a ordem que poderia comer de todas as árvores do jardim, que ele tinha a liberdade para isso. Porém, ele não disse que eles poderiam escolher de comer ou não comer. Ele disse que não comesse. A ordem foi não comer. Poderia comer de todas as árvores do jardim que Deus tinha feito, porém da árvore que está no meio do jardim eles não poderiam comer. A ordem de Deus não foi para eles escolherem, mas para que eles obedecessem, que não comessem. Então isso significa ele não que deu ele tinha poder de escolha. O que é o seguinte, veja só: o livre-arbítrio é a opção. Eu tenho liberdade para escolher, então alguém me deu essa opção. Vamos dizer, um exemplo. Eu vou chegar numa pessoa que vende picolé e ela vai dizer: eu tenho picolé? Tem. Qual o sabor que você quer? São vários sabores. Aí eu estou escolhendo. Ele foi me oferecido. Deus não deu essa opção a Adão e Eva. Ele disse:
comereis de todas as frutas do jardim, porém da árvore que está no meio do jardim, não comereis, nem nela tocareis. Então ele não deu a opção, você pode comer se quiser. Ele disse que não comesse, a ordem foi imperativa, não comerás. Então se ele tivesse dito, você pode comer se você quiser, ele não deu essa opção a Adão e Eva. Então isso aí ele não deu a opção. Então a opção é a livre escolha. Adão e Eva não tinham escolha de comer ou não comer, a ordem era não comer. Certo. Certo? Se por acaso o livre-arbítrio existe, vamos entrar logo pesado aí. Se por acaso, vamos entrar pesado logo no comecinho, que já dá uma noção, né? Se isso é livre-arbítrio, e se livre-arbítrio existe, então o livre-arbítrio é para pecar. É a justificativa ou uma oportunidade para pecar. Porque todas as pessoas que dizem que existe o livre-arbítrio, todo o livre-arbítrio ele foi usado para o lado mal. Exemplo, todas as pessoas que dizem assim, Deus quer operar na vida de alguém, mas ele só faz se você quiser. Automaticamente, Deus quer o melhor. E se você não quer, você está trabalhando contra Deus. A lógica é essa. Se Deus quer o melhor para você e tem um plano para você, e você diz não para esse plano, se utilizando da noção de que eu tenho livre-arbítrio e Deus respeita meu livre-arbítrio, então você trabalha contra Deus. E aí você coloca Deus na posição do homem, submisso a uma vontade humana. Um Deus que a gente diz que é todo poderoso, que não pode agir porque o homem não deixa. Então ele não é tão poderoso como a gente prega. Porque se ele pode fazer todas as coisas e ele é impedido pela própria criatura que fez e está submisso à vontade dele, se o homem não quer, Deus não pode fazer. Porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Então o homem é maior do que Deus. O homem é que deve respeitar a vontade de Deus e fazer o que Deus manda. Que Deus é quem manda e a gente é que obedece. Deus não está submisso à nossa ordem. Deus diz assim, faça, a gente tem que fazer, queira que não queira. E se não fizer, ele obriga a fazer. Ele obriga a fazer. E a gente vê na Bíblia muitas partes em que Deus obriga a pessoa a fazer o que ele quer. E se o homem... Mas se o homem diz não, e Deus fica, não posso fazer mais nada, enquanto ele não me disser o sim, que Deus é esse que tem que esperar um sim da sua criatura para poder operar? Quando ele diz que operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir Deus de operar? Nem o homem, porque o homem ele destrói com um simples sopro da sua boca. Então, o livre-arbítrio diz muito que Deus respeita a opinião do homem. Quando o homem não quer, Deus não pode operar. Eu não aceito esse tipo de assunto. Não vejo na Bíblia Deus deixar de agir porque alguém não queria. Bom, amados, você está escutando aí a opinião do profeta. É a opinião dele, tá? Quem está dando a minha visão, né? Cada um vai ver na Bíblia o que é que acha que encaixa, né? O meu parecer, exato. Isso, então, o profeta está dando a opinião dele, é a maneira que ele está vendo na Bíblia. Tá? Como vocês bem perceberam que no início ele frisou bem quando disse que na Bíblia não existe essa palavra livre-arbítrio. A Bíblia não está escrito da forma que a gente quer, claro, irmãos, né? A Bíblia não está escrito. A Bíblia diz que para como é que diz? Nós temos a mente de Cristo e passamos a entender porque o Espírito Santo nos ensina. Então, mesmo o profeta dizendo que ele não vê em Adão a questão do livre-arbítrio, porque Deus deu a ordem para Adão e não simplesmente uma escolha, eu vejo totalmente o contrário. Você vai cobrar uma coisa do seu filho se ele não pode fazer? Você cobraria algo do seu filho e ele não pode fazer, você vê que ele não tem condições de fazer, você vai pedir para ele carregar um balde de água? Se ele não tem condição de carregar, ele é pequeno, você não vai fazer isso, vai? Então, quando Deus disse a Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta você não coma, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. O que é que eu vejo aqui, irmão Beto Guedes? Eu vejo aqui que se Adão e Eva não tivesse condição de lhe obedecê-lo, ele jamais daria uma ordem daquela.
Ele jamais daria uma ordem daquela. Isso significa, meus amados, que Gênesis capítulo 3, Gênesis, irmão, me desculpe se não é o debate que vocês querem, porque realmente eu não estava preparado, o irmão faltou e eu estou aqui tapando um buraco, viu, meu querido? Gênesis capítulo 3 e versículo 17 disse assim: e a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Então, a ordem de Deus para não comer está explícita, certo? A ordem de Deus está explícita. Mas o homem, Deus forçou o homem a comer? Se Deus forçou o homem a comer, Deus é autor do pecado. Entenderam? Por que Deus é autor do pecado? Porque na realidade não deu opção para Adão e Eva. E o pecado veio por quê? Porque Adão desobedeceu, comendo do fruto que ele disse que não era para comer. Então o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: que desde o início do mundo, Deus nos deu condições psicológicas, consciência, o suficiente para entender que decisão tomar. Deus não força ninguém a fazer nada. O profeta disse que Deus obriga. Mas eu quero que ele me prove aí, biblicamente, Deus obrigando a fazer alguma coisa. Né? Eu quero que, inclusive, profeta, você já está com a oportunidade para mostrar Deus obrigando alguém a fazer alguma coisa. Por favor. Eu queria só que você lesse o versículo 16. 16 de... Aí vamos ler o capítulo 3, versículo 16 de Gênesis. 3:16. E a mulher disse, Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É consequência. É consequência do erro dela, né? Consequência. Ela conduziu o marido também ao erro. Exato, induziu. Sim. Não conduziu o marido ao erro? Sim. Com certeza. Mas aí vem a parte do desejo. Mas aí o ouvinte não está ouvindo em casa essa argumentação sua. Irmão Beto está conversando aqui conosco e o ouvinte não está. Deixa eu quieto, vocês ficam, sinceramente. Meu Deus do céu. Pode falar. Bem, você vê que ela conduziu o marido também ao erro. Não é isso? Isso. A Bíblia diz que a árvore era desejável, né? E ela... aquela palavra que a gente começou aqui no começo, eu acho que tudo gera em torno de se você quiser, né? Tudo gera em torno de se você quiser. Mas no final desse erro todinho veio uma determinação de novo, e agora para a mulher: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Chega para uma mulher de 1,60 m, 1,50 m, diz assim: a partir de hoje eu vou te dominar, para tu ver o problema, meu querido. Amém? Então eu quero dizer o seguinte com isso: é que hoje em dia as pessoas, por mais que Deus diga não faça assim ou faça assim, o que está prevalecendo na vida de muitos é o desejo. Entendeu? É a vontade, é o querer, que é a mesma coisa. Eu quero dizer a vocês o seguinte: livre-arbítrio existe ou não? Existe ou não? Eu fico analisando porque é o seguinte. Que hoje em dia, se naquela época prevaleceu o desejo daquela mulher, ela sendo induzida pelo diabo, a gente vê que lá na frente, através, a serpente era justamente o diabo. A gente vê isso em João. Então eu quero dizer o seguinte, que lá na frente a gente vê que era o diabo. A gente vê o seguinte, que naquele tempo, mesmo o Senhor dizendo que a árvore que está no meio, dessa não comereis, né? Deus não deu autorização para que ela comesse, mas prevaleceu o desejo. E aí eu pergunto ao profeta da hora: esse desejo está dentro do livre-arbítrio de cada um de nós? Essa pergunta que eu gostaria de... Esse desejo, mesmo Deus dizendo não, este desejo está dentro do livre-arbítrio de cada um de nós?
a primeira resposta dele? Pode ser. O irmão Beto Guedes perguntou. Não chamaria de livre-arbítrio. Ainda não chamo de livre-arbítrio. Nesse caso aí, mostra mais uma vez que o livre-arbítrio é mau. Todo desejo do homem é pecado, porque realiza seu desejo carnal. Sempre o desejo do homem para as coisas materiais. O homem, quando peca em adultério, no adultério é desejo sexual. Quando peca na inveja, é porque quer o que o outro tem, tomar o que é do outro, ou se apossar do que é do outro, ou ser mais do que o outro. Orgulho é sempre que ser maior do que o outro, ter mais coisa do que o outro. Então tudo isso é contra a lei de Deus, tudo isso é contra aquilo que Deus ordena de amar o próximo, e tudo é dividido um com o outro, né, igualmente. Sendo assim, mais uma vez prova que o livre-arbítrio é uma coisa mal. Ele é usado sempre para transgredir contra Deus. A maioria das pessoas, tem gente que diz assim, não, mas um exemplo bem prático. O livre-arbítrio, digamos, você é crente, você é salvo. Você é salvo porque quer, você aceita Jesus? Não. O desejo de cada um de nós, como homem, não era de estar na presença de Deus. Nenhum homem almeja estar na presença de Deus, porque o homem é carne e é pecador. O desejo dele é para pecar, somente transgredir a Deus. O próprio Deus disse que o homem é mau desde a sua meninice. Foi lá no jardim do Éden. Então, o que tinha dentro de Eva, no caso que o irmão perguntou, seria parte do livre-arbítrio, mas todos nós somos perfeitos. Agora eu vou falar um negócio meio complicado, viu? Vamos ver se vocês conseguem entender. O que é perfeição aos nossos olhos? É uma coisa que não tem falha, né? Aos nossos olhos humanos, perfeição é uma coisa que não tem falha. Porém, aos olhos de Deus, perfeição não é bem isso. Nós somos perfeitos diante de Deus. Deus nos fez perfeitos. E até a capacidade de se irar contra o nosso irmão, a capacidade de fazer alguma coisa errada, faz parte da nossa natureza, que Deus nos criou assim, com esses pequenas... A gente vê como falha, mas são capacidades que nós temos dentro de nós que pode ser usada a qualquer momento. Você tem, mas não é obrigado você usar, né? Digamos, ter um ódio do irmão, se você der asa para aquilo, claro que vai ter, o ódio vai crescer, vai se tornar uma ameaça para o irmão. Porém, entendendo de você que você pode ocultar. Então, diante de Deus, o homem, mesmo com todas as suas falhas, está do jeito que Deus criou. O homem peca hoje em dia, tem capacidade de pecar. Deus o fez com essa capacidade de pecar. Não que Deus queira que ele peque, né? Que ele peque, mas ele tem essa capacidade de pecar. Do mesmo jeito que ele tem capacidade de estar na presença de Deus, ele tem capacidade de se afastar de Deus. Então, isso é nato do homem desde a sua criação. O homem não pode ser perfeito porque a perfeição está em Deus. Para o homem se completar, ele tem que ter Deus na vida. Isso é o que completa o homem. Enquanto não existe Deus na vida, o homem não é perfeito aos nossos olhos, né? Perfeição no olhar de Deus também. Então o homem em si, desde a sua criação, falta alguma coisa, que essa coisa é exatamente o próprio Deus que completa. Então ele é imperfeito. Dentro dessa palavra que o senhor está dando, a Bíblia diz assim: cada qual apregou a sua bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? Né? Aí eu gostaria de saber o seguinte: o senhor falou que esse desejo. Ele está querendo também um exemplo, né? Esse desejo que o senhor falou aí, o senhor falou que faz parte do livre-arbítrio do homem, mas é do lado mal. No caso, não diga a palavra, não usa a palavra livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é, digamos, que você pode fazer algo. Entenda assim: o livre-arbítrio é a capacidade que Deus dá a você de escolher uma coisa que você queira, e ele não vai interferir. Mas é isso. E vai respeitar. Mas é isso. Não, ele está dizendo. Não, estou dizendo, não é isso que o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é isso. Mas só que Deus interfere. Eva pecou, morreu, pagou o preço, e as mulheres pagam o preço até o dia de hoje, por causa da desobediência. E se Deus respeitasse e não fizesse nada, ele não ia castigar. Se ele respeita, ele não castiga. Se ele castigou, ele deu a recompensa por aquilo. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de escolher, eu escolho e tenho que respeitar. Eu não tenho que sofrer nenhum dano por isso. Ele não me deu o direito de escolha, digamos, no modo geral, né?
Deus respeita o seu livre-arbítrio, certo? Aí Deus quer que eu faça uma coisa, eu não faço. Que o homem sofre. E por que eu tenho... É resultado da desobediência. Exatamente, isso é o uso do livre-arbítrio. Sim, mas se ele não usasse o livre-arbítrio, fizesse o que Deus determinou, ele não ia ter nenhuma consequência. Deus fez o homem para obedecê-lo. Só para isso. E Deus não pôde controlar o homem porque ele desobedeceu. Deus pôde não, Deus controla o homem. Sim, então ele não pôde, né? Nessa linguagem que você está falando aí, Deus não pôde controlar o homem. Não, isso aí já, entendeu? Aí já entra a soberania de Deus. Não é que ele não conseguiu. Aí nos planos, aí você está entrando em contradição. Peraí, calma. No plano dele, o homem teria que cair. O plano de Deus? Então, o plano da salvação. O plano da salvação não começa agora. O plano da salvação ele começa na eternidade. Então nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. É o autor do pecado. Então não podemos reclamar. Não bote. Olhe, Deus não pode ser julgado por ninguém nem condenado. Se ele quiser matar você, mesmo você inocente aos nossos olhos, ele está certo e você está errado de reclamar. Pode você dizer a Deus que ele está errado? Não. Se ele matar uma pessoa, pronto, digamos assim, Deus permite, né? Vocês falam permite. O livro da Instituto fala. O livro, eu quero dizer para vocês aí, escuta aí. O que ele está falando está baseado aqui no livro das Instituta. Não, não conheço, eu não li não, isso ainda não. As Instituta. Eu já conheço, mas não li ainda. Olha, as Instituta no livro, deixa eu ver aqui. Tem várias. Livro 1. Capítulo 16, artigo 9. O que é que fala? Esse livro é totalmente calvinista, tá, irmãos? Calvinista, para quem é leigo no assunto, calvinistas são pessoas que acreditam que homens e mulheres já foram predestinados, um para o céu e outro para o inferno. E por isso o livre-arbítrio para eles não existe. Entendeu? Ou seja, tudo que está feito está na soberania determinado por Deus, como diz lá. É o texto que ele se baseou antes da fundação do mundo, como diz a Bíblia. Como diz a Bíblia. Então ele se baseou nesse texto isolado, praticamente isolado, tá bom? Mas tudo bem, escuta aqui. O que é que diz? É o livro das Instituta, capítulo 1, versículo 18 e artigo... Deixa eu ver aqui. É grande. Não, eu não vou ler o livro todo, eu só vou ler um capítulo. Ele diz aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? É o que estou querendo um aqui. Mas isso que eu falei, tu vai encontrar aí, velho. Pode ser parecido. Calvino diz: Deus quer que se faça aquilo que ele mesmo proíbe fazer. Calvino é o autor, digamos assim, né? É a pessoa que criou essa ideia calvinista, tá bom? Que significa soteriologia. Isto é o cúmulo, irmãos. Para aí, só um minutinho, Eliseu. Lembrando que Eliseu essa pergunta tu está fazendo perguntas para Calvino. Essa afirmação que você está dizendo. Não, eu estou dizendo essa pergunta, não foi Calvino que falou. Ele está dizendo aqui, quem está dizendo é a pessoa que está comentando, né? Calvino não diz isso. Ele está dizendo que Calvino diz. Mas não, a interpretação dele. Não é ninguém, é o livro mesmo de Calvino. Não. O próprio livro, quem tem as Instituta. Mas não é que Calvino diz. Olha. Nessa palavra Calvino diz não está nas Institutas. É a ideia da pessoa que leu, disse. Calvino diz na Instituta. Não, é a ideia de Calvino. A ideia de não tem nada. Calvino nunca falou que Deus quer que faça. Então você nunca leu as Institutas? Não tem na Instituta. Nem li, eu garanto a você que não tem. Livro 1 só é ler. Mas não está escrito assim que Calvino disse, não. Vai, leia o que é que está escrito. Livro 1, capítulo 18, artigo 3º. O que é que diz? Calvino diz. Sim. Deus quer que se faça aquilo que ele mesmo proíbe fazer. Tu tem certeza que... Absoluta, só é ler. Eu ainda não acredito, não. Eu vou olhar isso em casa. Então você está um calvinista fraco. Não, eu não sou calvinista do pé roxo, calvinista não. fraco, né? Eu não sou calvinista, não. Eu sou biblionista. Mas aí... Não, mas mesmo assim, essa não é da Instituto. Vamos para outro exemplo. Mas tudo bem. Vamos para outro exemplo que está no livro... Mas a ideia está certa. Vamos ler outra coisa que Calvino diz no livro das Instituta. Instituta, livro 1, capítulo 16 e artigo 9, que diz assim: imagine um mercador, comerciante,
e tendo adentrado a regiões selvagens, na companhia de homens de confiança. Afaste-se imprudentemente dos sócios. Sócios aqui quer dizer amigos. Que tal erro o faça ser roubado e morto. Quer dizer, um latrocínio. A sua morte não foi apenas previsto pelos olhos de Deus, mas também determinada pelo seu decreto. Então, só me resta uma coisa. Certo. Deus é autor do pecado, Deus é autor do mal, e Deus agora é autor do latrocínio, do roubo. Como é que isso se prova biblicamente nas Escrituras? Não tem base, meu amigo. Não tem base. Deus não fez o homem um robô. Deus não fez. Por que Deus não fez o homem um robô? Porque o próprio... Então as exortações de Jesus está tudo errado. Porque Jesus, ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6, é bem conhecido dos irmãos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Lá em Apocalipse ele diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então o livre-arbítrio está claro. Não quer dizer porque Deus, na sua onisciência, ele tenha visto o que vai acontecer, que ele força o homem a fazer aquilo. Aí, antes, no bloco anterior, eu pedi para o profeta me provar algo da Bíblia, né? Deus obrigando alguém a fazer. Por favor, profeta. É uma história muito conhecida. Porque ele está entrando nas institutas, é muito pesado. Aí entrando nas institutas, aí você está entrando eu nem li as institutas ainda, mas seria bom ler para a gente discutir isso. Mas tudo bem, ainda eu quero ver esse negócio que na instituta não está escrito assim, não. Mas e tudo bem. O chefe, viu? É a base do calvinismo. Sim. Eu já até discuti com um calvinista. O calvinista disse que eu não era calvinista, eu não era digno. Eu digo, você tem a procuração de Calvino. Mas se você não é calvinista, mas pelo menos a sua linha de raciocínio é toda calvinista. Apesar que o calvinismo, só um detalhe. Como eu disse para os irmãos, que meu tom de voz é um pouco alto, viu, irmãos? Mas irmão, não é brincadeira, o meu tom de voz somos amigos. Somos amigos. O calvinismo... Agora eu quero que ele me prove Deus obrigando alguém a fazer uma coisa... fazer uma coisa a pulso. Mostra aí, por favor, pra gente não rodear muito. Sim, que o tempo vai estar indo embora. Só um detalhezinho. O calvinismo, mesmo não crendo no livre-arbítrio, ele dá ainda uma asa para isso quando diz que existe a livre agência. Eles chamam de livre agência, que é direito de escolha no sentido material. Você pode escolher ter uma profissão para papá. Eu ainda não acredito nem na livre agência. Tudo acontece com o controle de Deus. Deus é que escolhe tudo. Mas vamos... Você é um calvinista moderado, de 4 pontas. Não, eu sou radical. Eu sou pior ainda do que eles. Mas então, vamos... 5 pontas. 5 pontas é lá. Existe 2 calvinistas. O calvinismo de 4 pontas e os de 5 pontos. O dos 5 pontos calvinistas. Sim, eu sou a favor dos... os 5 pontos do Calvino. Sim, uma pessoa que foi obrigada a fazer as coisas. Vamos ver. Deus deu uma ordem ao profeta Jonas. Todo mundo sabe a história de Jonas. Jonas usou o livre-arbítrio para pecar de novo, né? Mais uma vez o livre-arbítrio sendo usado para pecar. Fugir da presença de Deus, pegar um navio em direção a Tarsis, quando Deus queria que ele fosse para Nínive. E ele usou o livre-arbítrio. E como vocês que defendem o livre-arbítrio, diz que Deus respeita. Deus não respeitou o livre-arbítrio, nem o de Jonas. Jonas entrou no navio, ficou escondido. Foi Deus que mandou um grande maremoto. Uma pergunta, por favor. Desculpa interromper. Sim. Jonas queria ir para Nínive? Não. Queria sim. Jonas queria ir para Nínive. Não. Agora, Jonas queria ir para Nínive. Agora, ele temeu. Simplesmente isso. Jonas temeu porque o povo de Nínive, eles pegavam pessoas desconhecidas que não eram da região, arrancava dedo por dedo, olho por olho, nariz por nariz, olho por olho. Então ele temeu. Tudo bem. Entendeu? Ele temeu. Deus não forçou. Não, calma. Me mostra outra coisa. Calma, que Deus não forçou ainda não. Vai que forçar ainda. Eu quero que você me mostre. Então, Jonas está lá no navio, dormindo, e Deus manda um grande maremoto, e os homens vão e encontram Jonas dormindo, e descobre que a causa daquele maremoto era Jonas. Joga Jonas
no mar. Bom, pelo Deus, menos Deus novamente. Eu já entendi essa questão Calma. de Jonas. Não, mas tem Dê que outro deixa exemplo. eu terminar. Dê outro exemplo. Não, mas os irmãos têm que saber o que foi que aconteceu. Para saber se Porque Deus o tempo probrigou. não vai dar. Já estamos 21h45. Aí não vai É dar. rápido, é rápido. Só tem 15 minutos. Calma. Tá todo aqui. Sim. O Beto tá dando diante do trono, viu? Olha, então Jonas ficou lá, Deus mandou o peixe, Deus novamente, e fez Jonas ir na cidade. Jonas fez o que Deus queria ou não fez? Ele usou o livre-arbítrio, usou, pecou. E mesmo assim ele fez o que Deus Jonas queria. fez Isso é um exemplo. Jonas não fez o que ele não queria. O que ele queria não, ele fez o que Deus queria, mesmo a pulso. Esse foi um exemplo, né? E tem outros exemplos também. Eu não vou, também tem, não vai dar tempo não. Eu tenho uns versículos que eu tenho que falar aqui. Que vamos ver se Deus... É porque ele fala tão mansinho aí, como o tempo medonho, né? Um exemplo aqui, vamos ver se o desejo da gente é de Deus que manda ou não. É a gente que tem que querer? A gente tem que querer. Paulo fala lá nos Filipenses o seguinte, aí, porque Deus é o que opera. Sabe o que é operar? Operar é controlar ou dominar. Uma pessoa que controla uma máquina, quem é o operador da máquina é a única pessoa que sabe mexer na máquina, controlar ela para um lado, botar para o outro, ligar, desligar, somente o operador. Então é porque Deus é o que opera. Em vós, quer dizer, em nós, o querer, quer querer, desejo ou vontade. O querer. Quando eu quero alguma coisa, eu tenho vontade, o desejo. Como também o efetuar, que é a ação ou a atitude de você fazer. Segundo, a sua boa vontade, a vontade de Deus, não a nossa. Então, é Ele que opera em nós. Ele controla. Tanto querer, até a vontade que você vai ter. Você tem vontade de fazer algo, aquela vontade que surgiu de repente, é Deus que está fazendo você ter aquela vontade. Como também o fazer, o algo. A questão de Adão e Eva. Ele não controla tanto do querer como do efetuar? Aí eu pergunto, por isso que ele controla o desejo, e agora? Irmão, tudo estava determinado. A queda de Adão e Eva já estava determinada. Porque o plano da salvação, ele é feito na eternidade, né? Para que o plano da salvação tivesse toda essa história. Claro que a gente vai dizer, aí você está entrando na mente de Deus. Mas eu não estou na mente de Deus. Eu estou dizendo o que acontece hoje em dia, que é consequência daquilo, que não foi... Deus não foi pego de surpresa. A gente tem que entender uma coisa. Deus não é pego de surpresa. Deus não é decepcionado. Deus não é frustrado. Se Adão e Eva pecou, foi porque já estava nos planos de Deus que isso ia acontecer. Tanto que ele já providenciou o cordeiro e disse, da semente da mulher, gente. Já estava com a resposta da solução do problema. A semente da mulher nascerá. Se não tivesse, ele não era Deus. Por isso que ele controla tudo. Mas ele não a queda de Adão e Eva. Quando ele botou Adão e quando ele botou Adão e Eva lá, poderia ser evitado se não tivesse botado o diabo. Ele avisou que tinha Satanás, Adão e Eva. Ele avisou. Deus avisou que existia um inimigo? Não. Adão e Eva foi enganado por alguém que ele nem conhecia. Adão e Eva só conhecia a verdade. Quando alguém falou uma mentira, eles ficaram na dúvida. O pecado não foi nem o fruto, foi a dúvida. Porque eles conheciam a verdade e o diabo falou a mentira. Aí eles agora não sabiam o que era a verdade. Era o que ele estava falando ou era o que Deus falou? Porque ele disse, Deus sabe, se vocês comer, você vai ser igual a Deus. Ele mentiu quando disse isso? Não, ele falou a verdade. O próprio Deus diz depois, eis que o homem agora é como um de nós. Então o diabo falou a verdade. Agora qual foi a mentira que ele falou depois, que confundiu tudo? Ele sabe, não vai comer nada, se vocês comerem, vocês não morrerão não. Aí ele disse, não vai morrer, Deus disse que vai morrer. Pegou, comeu do fruto, pensando que não ia morrer. Qual é a outra parte que Deus obriga a fazer? Mostra aí. Você já mostrou de Jonas, qual é a outra parte? Você quer mais exemplo? Muito mais. Não, mas se eu vou ficar só nesse porque ponto, esse não tem aí condições, não. É porque nesse caso aí Jonas não foi obrigado. Eu já expliquei para os irmãos. Jonas não foi obrigado a ir para Nínive. Não foi obrigado. Deus não obrigou Jonas a ir para Nínive. Vamos ver Jonas. Ele tinha desejo de ir. Vamos ver Jonas dizer que não queria ir para Nínive. Não, quer que eu diga, quer que eu mostre? Não, ele não tinha. É uma história que todo mundo sabe. Não, mas eu vou dizer, ele falando que não queria ir para Nínive. Você está dizendo que Jonas queria ir para Nínive. Eu vou lhe mostrar que Jonas não queria ir para Nínive. Jonas não queria ir para Nínive. Não, mas ele não queria, por quê? Por que ele não queria? Ele não queria porque sabia que a misericórdia de Deus no final de tudo ia alcançar aquele povo e aquele povo ia... Quando ele disse assim, olha, por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que tu ia perdoar, tá vendo que ele não queria vir? Porque ele sabia que ele ia correr um risco sem necessidade, que Deus ia perdoar. Deus seria grandioso, né? Não libera a linha, não?
Aí, vão pegar pesado em mim. Não. Tem mais versículo ou não quer? Sim, mostre aí a segunda pessoa ou a terceira que Deus tenha obrigado ele a fazer alguma coisa. Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou mandar você no Egito tirar meu povo, só que eu vou endurecer o coração do faraó. Você não acredita nisso? Eu vou endurecer o coração do faraó. Faraó muitas vezes amoleceu o coração e pediu perdão a Moisés, pediu para Moisés orar. Quando Moisés ia e diz assim, e o Senhor endureceu o coração do faraó de novo. E o faraó se arrependia e o Senhor tornou a endurecer o coração do faraó. Então, Faraó também foi obrigado a fazer aquilo. Não, Faraó não foi obrigado. Aí você vai dizer, não, o coração do Faraó era duro. Já era duro. Era sim. Não foi Deus que endureceu, não? Isso foi provado. Mas eu quero saber se foi Deus que endureceu ou não. Não, Deus não endureceu, eu vou lhe provar. Eu provo na Bíblia que foi Deus que endureceu. Eu provo para você que Deus não endureceu. Então prove o seu, Pronto, ver. Eu vou provar e está muito fácil. Eu não quero que conversa não, eu quero que você mostre na Bíblia. E eu vou mostrar na Bíblia. Êxodo capítulo 7, versículo 13 a 14. Êxodo? Não, você não pode pegar isso para falar de Faraó? 7, 13 a 14. Êxodo 7, 13 a 14. Tá certo. Tá perdendo o raciocínio. Mas desculpa aí, porque... Oxe, perda não. E não precisa... Eu vou correr aqui, o tempo aqui. Êxodo 7, 13 a 14. O estúdio tá frio. Sim. Os ouvintes não estão escutando. Eu vou ler, Beto, porque os ouvintes não estão escutando você ler. Olha, veja aqui o que é que diz. O irmão Beto está com a Bíblia aqui, mas é porque está faltando o microfone. Porém, o coração de Faraó se endureceu. Calma, eu vou ler. Tudo bem. Porém, 7, 13 e 14. Certo. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Parou aí. Como o Senhor tinha dito que ia fazer. Não, como o Senhor tinha dito, não. Como ele tinha dito que ia fazer. Eu vou provar a você que Deus tinha dito que ia fazer isso. Mas eu estou só chamando a atenção para isso. Então vamos ler o capítulo 3, versículo 19. 3 e 19 do mesmo livro? 3 e 19. 3 e 19. Vamos ver o que é que diz. 3 e 19. Isso. Eu sei. Tomou, pois, Moisés, o Senhor falando. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Sim. É isso? 3 e Êxodo? Não, 3 e 19. 3 e 19. Desculpa, estou lendo 4. Tudo bem. 19. Êxodo 3 e 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por mão forte. Entendeu? Certo. Eu sei, o Senhor dizendo, esse eu sei aqui, no hebraico, significa iadar. O que significa iadar? Escuta aí. O que significa iadar no hebraico? Fala que Deus tinha conhecimento do profundo, do oculto que estava em Faraó. Deus tem conhecimento de tudo, aí não pode se usar isso. Sim, então escute. O coração de Faraó já era endurecido. E temos outra. Vamos ler, vamos sair de Êxodo. Não, tudo bem. Você fala assim, você generalizar, todo homem tem um coração endurecido. Olha, primeiro Samuel. Calma, vamos falar você está dizendo, você está tudo bem, não, essa parte assim, tudo bem. O senhor permitiu eu fazer a pergunta, meu querido? Sim, o irmão Beto Guedes está fazendo a pergunta a mim. Não, já que ele falou, né? Sim. Para o senhor mostrar o endoidado, que ele mostra também se existe homem com coração móvel. Quem? Se existe homem com coração, existe sim. Ou ele está dizendo, generalizando? Não, existe. Não existe. Não é todos os homens que têm o mesmo coração de Faraó. Mas peraí, presta atenção. A gente está falando coração duro no sentido de pecar contra Deus, desobedecer a Deus. Todo homem tem essa tendência. E eu estou falando. Você está falando no caso de não deixar o povo ir, aí outro assunto. Exatamente. Específico aí. Mas na questão de generalizando, todo homem é pecador. Então, coração endurecido, porque ele nunca quer ouvir o que Deus tem para falar, quer desobedecer nesse sentido. Agora, no sentido de Faraó aqui, de não deixar o povo sair, é outra coisa. Mas bom, nesse caso específico aqui de Faraó, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, vai dar tempo. Mas veja, pode falar. Olha, infelizmente não vai dar tempo. Pode falar.
infelizmente não vai dar tempo, mas eu tenho aqui 10 versículos mostrando para vocês que Faraó se endureceu. E outra coisa, ou seja, que ele já tinha o coração endurecido. Fala que Deus endureceu o coração dele 10 vezes também. Não, peraí, só um detalhe. Não fala que Deus endureceu naquele momento. Deus, antes de enviar Moisés a Faraó, disse: e eu endurecerei seu coração para que não deixe o povo ir. Ele nem tinha falado com o Faraó ainda. Quando o Faraó, ele foi lá com o Faraó, falou outro dia em Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. Tanto que quando ele diz assim, como o Senhor tinha dito, é porque Deus já tinha falado a Moisés antes: eu vou endurecer o coração dele, ele não vai deixar o povo sair. Então esse dito é isso. 6. Está falando errado. 1 Samuel capítulo 6. Como é que diz? E versículo 6. Leia. 1 Samuel capítulo 6 e versículo 6. Escuta o que é que diz. Por que, pois, endurecereis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir? E eles não foram? E Eliseu... O texto de 1 Samuel, amado ouvintes, o texto de 1 Samuel... Quem é que está falando isso aí? Quem está falando isso aqui Samuel? É os príncipes do Filisteu. Está falando, não endureceis, como é? Porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios. Quem falou isso? Quem escreveu o livro foi Samuel. Mas quem estava falando aqui nesse momento eram os príncipes do Filisteu. Sim. Porque a arca, está provando que Faraó já tinha o coração endurecido. Isso é a visão humana. Isso é a visão mas dele, quem é que está inspirando aqui? Que foi? Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. A história, mas não. Quem falou isso aí não foi Deus, não. Isso é mentira? Não, eu entendo, não estou dizendo que é mentira. Eu entendo que aqui... Então não dá para acreditar mais na Bíblia, porque se alguns trechos é a palavra, outro não dá para acreditar. Não é a palavra, ele está falando Romanos 9:16. Sim. E alguém está falando. Quando alguém está falando de alguém. Do assunto que aconteceu na então, época. Aqui alguém está relatando a história de que alguém falou de alguém, só isso. Isso, exatamente. Mas o povo, olha, é um assunto tão complexo a respeito disso. E o programa Diante do Trono está aberto aí. Só, irmão, não entrando no seu horário, só pra gente tirar uma dúvida aqui. Veja só, a questão de Faraó. A questão de Faraó aí, muito séria essa questão de Faraó. Presta atenção aí, o negocinho isso aqui. E outra coisa, em Êxodo capítulo 7, versículo 22, diz assim: porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como tinha dito. Em Êxodo 8:15 diz assim: vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração. Como é que eu posso botar a culpa em Deus? Eu não posso botar a culpa em Deus. Deus permitiu até que Deus fez com que os magos de Faraó também fizessem a vara transformar-se em cobra também. E Deus fez a de Moisés engolir a deles. Uma coisa é permissão, outra é decretar. Essa questão de permissão, isso é tese teológica. A Bíblia não fala em duas vontades de Deus, não. Só fala na vontade de Deus. Mas vamos aqui, só para a gente entender aqui. Presta atenção. Deixa eu ver aqui. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus é Romanos 9, a partir do versículo 14. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Não depende da vontade humana, tá? Porque diz a Escritura a Faraó. O assunto agora é o que a gente estava comentando agora. Eu quero que você vá para aí mesmo. Porque diz a Escritura a Faraó. O que é que a Escritura diz a Faraó? Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda bem que você está lendo. Presta atenção. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me então, por que então se queixa ele ainda? Deus se queixa de quem então? Porquanto quem resiste à vontade de Deus? A pergunta é essa. Ninguém pode se queixar de nada, ninguém resiste à vontade dele, faz o que quer. Então ele levantou Faraó para isso, para ser glorificado nele através do endurecimento do seu coração, de não deixar o povo do Egito sair e ser morto nas águas com seu exército. Para isso foi que Deus levantou Faraó. E Deus não é tão bom porque ele levantou uma pessoa para isso, para matar.
Foi ele que fez, e a Bíblia diz aqui. Não, Para isso mesmo te levantei. Um ouvinte está pedindo para ler aí, Provérbios 16 e 4. Provérbios 16 e 4 tem um ouvinte pedindo para ler. Irmãos, a maioria, eu acho que quase todos, crê no livre-arbítrio. E vocês estão no direito. Provérbios. Bom, a pergunta dela é: onde é que fica o livre-arbítrio aí? No caso, ela não está defendendo o livre-arbítrio, não. Qual é? Provérbios 16 e 4. Ela está. Eu creio que a irmã está concordando comigo, né? Ela está pelo versículo que ela está dando, está concordando comigo, eu não sei. 16 e 4. Onde é que está o livre-arbítrio aí? 16 e 4, né? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, ou um objetivo, né? E até o ímpio para o dia mau. Foi o Senhor que fez. Até o ímpio foi feito por Deus para o dia mau. Onde é que tem livre-arbítrio aí? Tem livre-arbítrio? Eu faço a pergunta a Eliseu, porque para mim eu já digo que não, né? Não. Ele mesmo já fez o ímpio para o dia mau, então já foi feito. Tá aqui no chat. Tá onde, meu Mas amigo? Tá escrito aonde? Provérbios 16 e 4. Vou ler de novo. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Sim. E até ao ímpio para o dia mau. Bom, lendo superficialmente, até parece que está concordando com o calvinismo. Não, calvinismo não. Com livre-arbítrio, vamos dizer. Não livre-arbítrio. No caso que não crê no livre-arbítrio. Fazer as coisas a pulso. Ninguém está dizendo. Só um detalhe. Deus não obriga ninguém a fazer nada a pulso. Deus planejou. Assim, Deus convence. O Espírito Santo faz o que com você para você aceitar Jesus? Olha. Convence. O que é convencer? É fazer com que você acredite nele e faça o que ele quer. Agora isso ele vai fazer de que jeito? A pulso fazendo? Não, ele vai fazer com amor, vai convencer você com amor. Uma namorada, para você conquistar a namorada, você não chega para ela e diz, vai casar comigo agora. Você vai agradar ela, vai dar presentes, vai fazer o bem para ela vai ver você uma pessoa. Olha o que é que diz Provérbios 16 e 4, foi que a irmã disse aqui: Deus criou o ímpio para o dia do mal. Na ótica calvinista. Calma, Josinho, deixa eu falar. Tudo bem, você está trocando o assunto, é livre-arbítrio. Porque aí a gente não vai conseguir chegar a... Quando você fala a palavra calvinista, ela não é aceita. Olha, aí mas não adianta se a gente representa uma linha de raciocínio. Mas não, a gente está falando da Bíblia. A Bíblia fala sobre o livre-arbítrio. Deus criou o ímpio para o dia... É a Bíblia que diz, né? Sim, do mal. Não é Calvino, não. Sim. Não é Calvino, não. Pronto, então vamos falar pela Bíblia? Sim. Aqui... Até o ímpio para o dia mau. Os irmãos devem entender. Só um detalhe. O versículo antes diz assim: ele fez todas as coisas. Não só foi o ímpio, não. Todas as coisas para o fim determinado, para um objetivo. Todas as coisas. Nada escapa disso. E até, acrescentou, e até o ímpio. Alguém pode dizer, e o ímpio? Porque foi? Ele também fez para o dia mau. Ele controla. Então agora eu vou explicar. Escute bem. Os irmãos que estão em casa, a gente não pode tirar uma conclusão. E ninguém está forçando ninguém a crer em nada, não. Estou dizendo a minha opinião, que eu leio pela Bíblia. Olha, não vamos dizer que não existe, né? Totalmente, né? Provérbios 16 e 4, a irmã ligou para cá e disse: Deus criou o ímpio, Provérbios 16 e 4, diz assim: para o dia do mal. Na visão de muita gente que acredita que realmente Deus já predestinou, já determinou, então até mostra para as pessoas, lendo superficialmente, que aqui está se referindo a uma determinação de Deus que o homem não tem para onde fugir. Ou seja, para onde ele rumar, não tem como, mesmo ele querendo, não tem como. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, é que o livro de Provérbio, ele tem muitas teologias. E uma das teologias do livro de Provérbio é a justiça retributiva. Isto é, o homem planta e aquilo que ele planta, ele colhe. Isso é a lei de Deus. Então, ou seja, o que o autor está dizendo é que o que o ímpio praticar, se o ímpio pratica impiedade, ele terá recompensa calamidade. Não é o prazer de Deus, porque diz a Bíblia que não quer que nem o ímpio se perca. Ora,
Se aqui ele está dizendo uma coisa e lá está dizendo outra, então em que acreditar? Então o que ele está dizendo aqui, ele está falando aqui da teologia retributiva. O que o homem planta, isso colhe. Ou seja, se o homem plantar o mal, ele vai colher a calamidade. Não, em hipótese alguma, aqui está dizendo que Deus determinou que o ímpio fosse morto mesmo no dia do juízo. Não, de forma alguma. A Bíblia diz que ele procurou quem faça o bem e nenhum deles encontrou. Não é por quê? Porque a partir da queda do homem, né, depois que o homem caiu, o homem ficou imperfeito, tá certo? Ou seja, mas lá em Timóteo diz, olha, ele não quer que nenhum dos ímpios se percam. Ora, se Deus não quer que os ímpios se percam, e aqui está dizendo que Deus determinou que o homem, ele vai ser julgado mesmo, ele vai ser condenado de qualquer forma, então a Bíblia está entrando em contradição? Deus está entrando em contradição? Não. Sim, o que é que está entrando em contradição aqui? O que está entrando em contradição sou eu, é a minha interpretação que está errada. Não é que Deus está dizendo que ele determinou que um fosse para o inferno, o outro fosse para o céu, que um colhesse o mal, entendeu? Não tem como aí. Aí você também está se contradizendo quando diz que Deus é todo poderoso e a sua vontade não é respeitada, quando Deus quer que nenhum ímpio se perca e vai ser muito se perdido. Então alguma coisa está errada aí. Se Deus não quer, não acontece. Se Deus quer, acontece. Então, se eu digo que Deus não quer que ninguém se perca e vai se perder milhares, ou Deus está sem poder, ou tem alguma coisa errada. Porque o meu Deus é poderoso. Se ele disse 100 vai ser salvo, 100 vai ser salvo. Nem se perde, nem se aumenta. Se ele diz todos vão ser salvos, todos têm que ser salvos. Deus é Deus. Se ele diz ninguém vai ser salvo, ninguém é salvo. Se tiver 5 justos na cidade, eu pouparei toda a cidade por amor aos 5 justos. Se não tiver nenhum, eu destruirei toda a cidade. Deus não tem duas conversas, não. Não tem então, mesmo, se não. Deus diz... Essa palavra quem falou não foi Deus. Foi um dos apóstolos, palavra do apóstolo. Como eu digo, como Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso não acontece com todo mundo. É difícil isso acontecer. Eu sou salvo, minha família pode morrer toda ímpia. Se fosse regra, tinha que salvar todo mundo. Então é ele falando. Só quero deixar um versículo para terminar. Jó. Tá terminando, não, ainda tem 2 horas de programa, a gente já está no programa de Beto Guedes. Não, mas deixa os nossos irmãos fazer. Já. Vou entrar só esse versículo para os irmãos meditar. Jó falou o seguinte, no capítulo 42:2, todo mundo conhece. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, ou desígnios, ou propósitos pode ser impedido. Esse é então o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode e nada do que ele pensa ou do que ele quer fazer pode ser impedido. Nenhum homem pense que vai impedir de Deus trabalhar na sua vida porque não quer. Deus, ele trabalha na sua vida, você querendo ou não querendo. Então, Deus pode todas as coisas fazer e nada pode ser impedido. Ninguém pode impedir Deus de trabalhar, não. Irmãos, é um assunto que eu gostaria de falar mais, né? É só questão de consciência. Você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio.